Fala pessoas, tudo bem com vocês? Fazer um vídeo hoje sem edição, aquele estilo mais rápido porque eu tô sem o tempo para poder editar, mas eu queria falar disso com vocês. Eu acho que muita gente viu essa semana, eu acabei sabendo mais, lendo na verdade mais com calma agora no final de semana, aquele caso que aconteceu com o professor do Poliedro, lá de São José dos Campos, que foi demitido, um professor de geografia, que foi demitido após que um vídeo dele saiu, onde ele estava falando algumas opiniões dele sobre o governo Bolsonaro e aquilo foi gravado e isso gerou uma revolta dos pais que acabaram levando a demissão do professor. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, fiquei pensando também em relação ao que a gente fala aí do projeto do Escola Sem Partido e toda essa escolha política e esse ambiente político que a gente tem vivido, como essas coisas se relacionam e como essas coisas acabam misturando partes da informação e ocultando um pouco, talvez, a conversa mais fundamental que a gente deveria estar tendo nessa história toda. No final das contas, o que é o papel do professor na escola? Existem algumas matérias que é muito mais fácil você determinar qual que é o papel do professor. Eu sou um físico e o papel do professor de física, o papel do físico, do matemático, é utilizar essas matérias para desenvolver o raciocínio lógico dos alunos. Você quer utilizar isso para que eles aprendam melhor como trabalhar com problemas, como separar variáveis, como desenvolver experimentos. São essas coisas que, como um professor de física, como um físico, como um matemático, como um químico, a gente quer fazer com os alunos. A gente quer dar um conhecimento básico e fundamental sobre o que são as ciências para que as pessoas possam entender melhor como utilizar aquilo na vida delas. No entanto, quando você vai para áreas que são mais humanas, que são mais misturadas com a filosofia, com a geografia, com a história, essas são áreas que o que ocorre nelas existe muito mais ligação com o mundo real, entre aspas, né? Então, como é que você vai falar de história sem falar de política? Como é que você vai falar de geografia sem falar de política? Você vai falar do desenvolvimento geopolítico de uma região, você tem que entrar em contato sobre quais foram as escolhas políticas, quais foram as escolhas de governo, quais foram as leis que foram passadas. Mesma coisa para a história. Como é que alguém vai poder falar da ditadura brasileira sem falar sobre as escolhas que os militares fizeram, as péssimas escolhas e as torturas que eles fizeram e as pessoas que eles mataram? Tudo isso são coisas que estão relacionadas. E como é que o professor vai trabalhar? Como é que ele pode trabalhar se não se mistura, se essas coisas estão misturadas com o que ocorre no dia a dia? Em cima disso, é claro que existe uma preocupação do que o professor poderia ou não fazer. Porque, por outro lado, eu entendo que as pessoas ficam preocupadas do professor que utilizasse uma teórica autoridade dele para poder definir o que os alunos poderiam pensar ou punir alunos que pensam de uma maneira diferente. Então você tem aqui uma questão que é muito difícil. Onde é que termina o direito de fala do professor e onde é que começa realmente uma doutrinação maior? Onde é que ele começa a utilizar a autoridade dele para poder determinar o que o aluno pode pensar ou não? E tudo que a gente tem visto aqui agora é uma questão que é muito complicada porque as pessoas têm andado, existe uma opinião, e isso vem até do Escola Sem Partido, daquele projeto de lei, e o que as pessoas têm falado, que é preferível que o professor fale nada que possa ser considerado minimamente ofensivo, na opinião delas do que significaria ofensivo,
para que nada possa ser doutrinado. E isso gera até coisas como a sketch que o Porta dos Fundos fez recentemente, onde a professora fala que o dito escravidão ou a dita nazismo, então quer dizer, eles satirizam o fato que, com essa ideia que nada pode ser falado que seja minimamente ligado à política ou minimamente expondo os fatos óbvios que ocorreram, que o professor não pode explicar direito o que foi a ditadura, o que foi o nazismo, o que foi nada disso. E essa é uma questão que a gente vai ter que pensar. Novamente, como é que você vai ter o papel do educador? O papel do educador não é unicamente passar o conteúdo para as pessoas. Isso é importante, mas o principal papel de fazer a escola é você fazer com que o aluno ganhe determinado conhecimento e aquele conhecimento seja aplicável no dia a dia dele. Então você estuda história para que quando você não só sabe o que aconteceu, mas que você possa entender os fatos que você está vendo e como é que eles se ligam com aqueles fatores históricos. Você estuda geografia pela mesma questão. Todas essas matérias são estudadas não só para você ter um conhecimento guardado na sua cabeça, mas para que elas possam ser aplicáveis naquilo que você vê no seu dia a dia. Então, como é que, num ambiente tão hostil como esse, um professor poderia falar sobre o nazismo? Como é que o professor poderia trazer uma discussão, mesmo sobre o governo atual, que tem, como a gente falou, existem questões que estão sendo discutidas que relacionam aos outros, né? O presidente falar que o nazismo é de esquerda é uma questão que é histórica e o professor precisa discutir isso para poder apontar o erro, sem que seja considerado qualquer falar sobre o presidente atual é igual você estar doutrinando os alunos. Então, eu falei tudo isso, eu comecei falando tudo isso porque eu quero voltar a falar daquele vídeo, né? Então, nesse vídeo, o que você vê? Você vê um professor. Em primeiro lugar, saíram 2 vídeos diferentes, né? Surgiu um vídeo, que foi o que deu a confusão toda, e logo depois saiu um outro, que seria o final da discussão, que foi cortado no primeiro vídeo. No primeiro vídeo você vê um professor fazendo críticas ao governo Bolsonaro, onde ele está falando sobre as questões de minoria, está falando sobre as questões LGBT, está falando sobre as questões dele ter extinto secretarias ligadas a minorias e coisas assim. Mas a coisa interessante é que no vídeo seguinte ele termina falando que os alunos que discordassem dele eram para poder pesquisar os dados e que na semana seguinte poderia se fazer uma discussão em relação a isso. Então, quando você coloca as duas coisas em conjunto, você já vê um primeiro fato interessante. O fato de cortar o vídeo, retirando a parte onde ele traz o debate, já tira um fator essencial, que é o professor querendo iniciar um debate. Talvez eu não utilizaria as palavras que ele utilizou ali. Eu acho que talvez ele tenha utilizado algumas palavras meio fortes ou tenha falado de uma maneira um pouco que eu acho que um pouco estão num tom maior do que eu, Caio, falaria. No entanto, ao trazer a discussão no final, eu acho que o professor ali estava sim fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ele estava trazendo uma reflexão e utilizando o papel dele de professor para fazer com que os alunos pesquisassem uma coisa. Muitos ficaram revoltados com a opinião dele, mas iriam pesquisar e tivessem uma discussão em torno disso. E ao dizer, a minha opinião não é definida, não é afinal, vocês podem procurar e vem debater comigo com os dados, ele está também quebrando o fator de que eu tenho a voz de autoridade no final sobre isso. Mas, novamente, isso vem a questão da situação política. Muito provavelmente, muitos pais ficaram irritados por ele estar falando contra o Bolsonaro. E a gente tem visto, né, em escolas, tem até escolas ligadas a grandes universidades que retiraram livros que seriam considerados livros esquerdistas que falavam sobre a ditadura no Brasil. Então você está vendo que existe sim uma predisposição, ou por medo ou por alinhamento ideológico, de certas escolas em não se indispor com os pais que têm feito essa caça às bruxas do que seria tudo esquerdismo, comunismo.
Então, é muito complicado você imaginar que professores vão ter esse trabalho de desenvolver o debate, de desenvolver o raciocínio lógico, se qualquer coisa que eles falam possa ser levado pro, como um lado de doutrinação. E a situação fica bem pior ainda, né? Porque isso, pessoas disseram, não sei se é verdade ou não, que a pergunta foi feita para estimular o professor a dar aquela resposta. Então seria algum pai que estimulou o aluno a gravar e em relação a fazer essa pergunta e fazer o professor gravar para poder forçar a demissão dessa pessoa. Então você já começa a ver que é uma questão já muito mais complicada. Não era simplesmente, o professor falou isso na aula. Existe toda uma história pregressa, onde provavelmente pais já estavam descontentes em relação a certos comentários que o professor tinha feito. E, novamente, muitas vezes comentários que são acadêmicos e pessoas levam, somente como você falar o óbvio, leva as pessoas a acreditarem que os alunos estão sendo doutrinados. E isso tudo que a gente está falando aqui, vai muito de encontro, ela é muito ligado àquilo que é talvez uma das grandes críticas, né? O próprio Feynman tinha essa crítica à educação brasileira, que o Feynman, grande físico, Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, ele foi professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro por alguns anos, nos anos 40, se eu não me engano. E ele tem um texto muito famoso, que eu estou colocando até o link aqui embaixo, onde ele faz uma crítica à educação brasileira. E nessa crítica ele está falando que, quando ele estava no vestibular, ele ficou extremamente impressionado de ver vários alunos falando sobre física de uma maneira muito completa, falando sobre conceitos muito avançados, mas quando ele fazia perguntas que exigia entender o que aqueles conceitos estavam relacionados, como aquilo se relacionava com a física real, né, com a natureza, as pessoas não conseguiam responder. E isso, de novo, é aquilo que eu falei, é aquela ideia que a educação é um conhecimento que você recebe e ele vem unicamente do professor para o aluno, e o aluno deve captar aquele conhecimento e jogar na cabeça, sem o papel de correlacionar o que ele está sendo recebido e até rebater com o que ele conhece, e sim criar uma discussão e utilizar esse conhecimento novo para você desenvolver novas soluções, né? O conhecimento não é utilizado somente para ser guardado na cabeça. O conhecimento é utilizado para que você aprenda a resolver situações que você não sabia resolver antes. A questão que fica quando eu fico olhando, pensando sobre essas coisas, é o que agora? Porque a gente tem visto, conversando com outros colegas que são professores, pessoas que me seguem e tal, algumas pessoas têm sim tido um receio disso ser um padrão, e pessoas que e o mais triste é que a gente não está falando que um padrão que vai ser repetido para qualquer coisa. A gente vê que são pessoas que têm, talvez, que estão trazendo discussões de determinado tipo que estão tendo problemas em relação a isso, e isso possivelmente vai esquentar nos próximos meses ou anos. Só ver que o mesmo colégio ficou na mídia um tempo atrás porque uma suástica foi encontrada no banheiro e não foi resolvida, ou não foi de maneira pública, foi resolvido, ou foi explicado o que aconteceu, mas em relação a esse caso, de maneira pública e imediata, eles já tomaram uma decisão e foram a público falar o que eles estavam fazendo contra isso. Aposto que uma grande parcela dos pais apoiaram o colégio sem entender qual que é o tipo de mensagem que está sendo passado por trás e qual que é o tipo da ideia que se tem sobre o que é educação. Então, essa é a questão. A gente tem aqui discutido nos últimos anos se o Escola Sem Partido, que é uma proposta que eu acho que da maneira que foi escrita extremamente ruim, porque ela cria a questão ela não só resolve a questão do que é o limite entre doutrinação e o que é simplesmente uma perseguição ideológica. Então, até brincando, será que falar de gravidade daqui a uns anos poderia ser ofensivo para os terraplanistas ou não? No entanto, esse projeto, que não é claro, ele não define essas questões, ele
acabou estimulando pessoas a começarem a perseguir e a... Realmente, a gente está vendo isso, é um caso que tem acontecido, desse receio de se falar de assuntos que possam ser considerados polêmicos numa sala de aula e, enfim, diminuindo nos poucos lugares onde um professor quer estimular um debate, eles não possam fazer também. Então, de certa maneira, não sei porque a gente está falando de escola sem partido, porque de certa maneira ele já está valendo mesmo que ilegalmente. Então, só alguns pensamentos sobre isso. Eu estou devendo para vocês um vídeo, o último vídeo sobre o M87. Eu vou fazer ele o mais rápido possível, prometo para vocês. E para quem viu até aqui, também não se esquece de entrar lá no meu podcast, eu, o Toad e o André. A gente tem feito já faz algum tempo. Então entra lá para vocês poderem ver o Toadcast Ciência, que é um podcast de ciência rápido, 5 a 7 minutos para responder as perguntas de vocês. Beleza? Aqui um vídeo mais livre e já te volta com vídeos mais formais novamente, beleza? Falou!